Vamos falar um pouquinho agora de movimento político. O Progressistas quer dar estrutura e apoio político para que o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, torne-se uma referência no debate sobre o combate à criminalidade no país. Vamos com Misael Mainetti entender um pouquinho dessa estratégia? Fala aí, Misael. Nem saúde, nem educação. O partido quer falar de segurança pública e quer o rosto e a voz de Derrite como protagonistas. Sim, segurança pública foi identificado aí pela sigla, não só pelo PP, mas também por vários outros partidos, à direita principalmente, e institutos de pesquisa, porque está rendendo igual saúde e educação. Afinal, o brasileiro está muito preocupado com segurança pública. Muito boa tarde para você, Evandro, e para todo mundo que acompanha o 3 em 1. Como eu mencionei, né, o partido está aí focando realmente para Guilherme Derrite como senador no ano que vem, justamente, né, para falar sobre esse assunto. Ele que funciona como um imã aí nos assuntos de segurança pública, por motivos óbvios, porque atualmente é secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo e que agora saiu do PL, né, para ir para o Progressistas. Eu conversei com fontes ligadas aí ao deputado federal Maurício Neves, do Progressistas, ele que é presidente aqui também da sigla no Estado de São Paulo, e também com a assessoria de imprensa dele. O que eles disseram? Que é prioridade agora eleger Guilherme Derrite como senador no ano que vem para ele tratar de assuntos de segurança pública, uma vez que eles identificaram, né, por meio de todos os institutos de pesquisa, que essa é uma preocupação do povo brasileiro que está muito em alta. Então, é a prioridade deles. Eles também disseram que para eles, né, pelo menos ali para Maurício Neves, o governo federal não entende nada de segurança pública, e já eu falo mais do que eles disseram sobre a PEC da segurança pública que está em tramitação. Neves já sugeriu o nome de Guilherme Derrite para o presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, justamente porque ele quer trabalhar, né, em conjunto com o Guilherme Derrite, quer centralizar todos esses assuntos da pasta junto a ele. Afinal, o que o PP, o Progressistas, quer, e vários outros partidos de direita, a gente está falando do PP porque a gente está falando, no caso, de Guilherme Derrite, quer ele como senador por conta dessa proximidade desses temas, mas é claro que a gente vale lembrar aqui nessa conversa que precisa do apoio massivo, do apoio político de Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, Jair Bolsonaro do PL, e também de Tarcísio de Freitas, do Republicanos, governador do Estado de São Paulo. Eles precisam apoiar Derrite para ele conseguir também essa vaga para senador. O que essas fontes ligadas também ao presidente do PP aqui em São Paulo disseram? Que a eleição de Derrite é prioridade. A assessoria de imprensa também usou essa expressão prioridade para o Progressistas, e que Neves, né, que é o presidente da sigla aqui no Estado de São Paulo, ele quer atuar em conjunto com Guilherme Derrite. Um dos principais projetos aí que eles querem colocar embaixo do braço é o fim da saidinha temporária, enrijecer, endurecer cada vez mais esse assunto. Lembrando que recentemente Guilherme Derrite deixou, né, a Secretaria de Segurança Pública para cuidar desse assunto lá em Brasília. Então, para Neves, o governo federal, ele mencionou por meio da assessoria de imprensa, não entende nada em relação à segurança pública, e aí eles mencionaram que não estão gostando do caminho que a PEC da segurança pública está indo, justamente porque vai tirar a autonomia dos estados. Para Neves, Derrite é um especialista no assunto e vai colaborar muito com o Congresso. Vale adicionar aqui nessa conversa que Derrite, ele deixou, né, já o PL, se juntou ao PP, e essa cerimônia acontece oficialmente no dia 22 com a filiação dele. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Misael. Um abraço para você. José Maria Trindade, você acha que é uma boa estratégia do PP colocar o Guilherme Derrite, que é um nome muito forte aqui em São Paulo, que tem apoio do governador Tarcísio de Freitas, como essa figura principal no combate à criminalidade e alguém que de fato possa bater de frente com o governo federal nessas propostas que o partido enxerga como insuficientes ou até mesmo ruins diante do que o Brasil precisa? Os partidos fazem pesquisas, né? E não só de preferência, mas também tentando ali conseguir a alma do eleitor, dizer o que o eleitor quer. E, tradicionalmente, os partidos fazem isso, entram naquela luva, né? Para se colocar à disposição do eleitor. E todas as pesquisas indicam
de que a segurança pública é o assunto principal. O surpreendente é que nas eleições municipais, segurança pública falou muito alto. Imagine que até para cidades menores. E o capitão Derrite, né, o secretário de Segurança Pública, deputado federal licenciado, ele tem a palavra para falar sobre esse assunto, né? Ele entrou recentemente na política e o caminho dele todo é de segurança pública. Ele é especializado nisso, ele estudou isso, fez curso de segurança e trabalhou na prática, ali com a mão na massa, nas viaturas, enfrentou o crime mesmo, diretamente. Então, ele tem a experiência de todos os lados. Do lado da viatura, do lado do dia a dia, que, olha, é um lado duro, viu? É um lado pesado que merece respeito. Quem está na rua, quem está dentro de uma viatura, quem está enfrentando o crime organizado. Esse é um lado que merece respeito. E tem um lado legislativo, porque ele é deputado federal, já executou um mandato, né? E agora do executivo, como secretário de Segurança Pública, o xerifão de São Paulo. Isso não é pouco, não, né? Secretário de Segurança Pública do maior estado do país. Então, assim, a ideia geral do PP é essa, de que ele reúne condições para ser essa figura, para falar em nome da segurança pública. Mas eu acho prematuro, acho que ele não pode assumir um compromisso tão forte assim como o PP, porque ele é funcionário do governo de São Paulo ainda, né? Então, é uma posição muito sensível ali sobre o chefe dele, que é o governador. Ô, Gustavo Segré, como é que você avalia? Você entende também que Derrite, por enquanto, está numa posição delicada, por ser secretário de Segurança Pública do maior estado do país, em termos populacionais, e você entende como positiva essa estratégia que tenta o PP de colocar o Guilherme Derrite como um combatente das propostas que hoje são feitas pelo governo federal em relação ao Projeto Nacional de Segurança Pública? Devemos partir da premissa que nem toda proposta do governo deveria ser considerada por parte da oposição. Tem algumas que são valiosas para a população. São poucas, devo reconhecer, mas algumas são valiosas. Por exemplo, a isenção do IR desde que diminua o imposto ao consumo, né? Já discutimos isso. Mas voltando ao Derrite, cada partido político coloca o melhor candidato que puder para não apenas ter uma conquista nessa eleição, sino tracionar outros candidatos em outros lugares. Então, vai colocar um bom candidato para deputado federal, porque arrastra e, através do coeficiente, podem entrar outros candidatos também junto com esse. A questão é que dentro do Estado de São Paulo e para o Senado Federal, se não mudam as coisas, hoje temos 3 candidatos que podem ser muito fortes. Mas são 3, e são 2 vagas apenas. Eduardo Bolsonaro, que o PL já manifestou a sua intenção de colocar ele como candidato ao Senado, Derrite, através do PP, e o Novo, que tem como candidato, pelo menos até agora, Ricardo Salles. Desses 3, entram 2. Mas eu não sei como seria um apoio do governador Tarcísio, sendo de republicanos, apoiando um senador do PP. Salvo que seja uma aliança específica, me parece que se alguém for votar no candidato Tarcísio do Partido Republicanos, muito provavelmente votaria também no candidato ao Senado do mesmo partido. São coisas que são muito difíceis de explicar para um estrangeiro, essa questão da política brasileira. Mas é do jogo, cada partido tem sim a obrigação de colocar o melhor candidato, não apenas para escolher ele, sino também para escolher os que vêm atrás dele. O Fábio Piperno, o Guilherme Derrite faz o movimento de deixar o PL para o PP. Sim. E o PL, que é um partido também bastante ligado à pauta da segurança pública e etc., pelo menos fala bastante sobre isso. Como é que você avalia esse movimento que, junto com a ida ao PP, vem também com uma estratégia de trazer a cara da segurança pública para esse partido agora, que vê nesta uma das principais demandas da população a despeito de educação e saúde? Está todo mundo apavorado e cobrando de alguma forma que a segurança pública seja a prioridade. Claro, o problema da segurança pública ganha uma importância cada vez maior, é muito relevante, até porque é, sem dúvida nenhuma, a área em que o governo federal mais sofre, né? Hoje, por exemplo, as pesquisas apontam que
a questão da segurança, ela provoca muito mais preocupação do que o emprego, coisa que a gente não poderia imaginar há alguns anos. Na semana passada, acho que foi o Paraná Pesquisas, divulgou aí um levantamento de como seria a corrida para o Senado aqui em São Paulo se a eleição fosse agora. Então dava o Eduardo Bolsonaro numericamente à frente, numa situação de empate técnico, ou com o Alckmin, ou com o ministro Haddad. Mas o Eduardo Bolsonaro um pouco à frente. O Derrite seria o terceiro, e lá atrás, com coisa de 10%, o Ricardo Salles. Agora, é aí que está o negócio. Então, o Estado de São Paulo, ele manifesta sempre uma preocupação muito grande com a questão da segurança, com, enfim, o combate com linha dura e tal, mas a gente também tem que olhar com lupa os números oficiais, e eu até cheguei a fazer um questionamento aqui ao secretário Derrite sobre isso. Ele respondeu sobre a parte boa e não respondeu sobre os números negativos, aqui no Direto ao Ponto, que o senhor comandou não faz muito tempo. E aí, depois da vinda dele para cá, o próprio governo do Estado de São Paulo divulgou mais números, né, sobre quais foram as estatísticas da segurança pública de São Paulo no primeiro trimestre do ano. E olha, não sei se há tanto motivo assim para comemoração. Número de homicídios e estupros sobe na cidade de São Paulo no primeiro trimestre de 2025. Roubos e latrocínios caem. Então, e os aumentos são na casa de 2 dígitos, quer dizer, o número de homicídios aumentou em 2 dígitos, de estupro, de tentativas de homicídios, que é outro dado que aparece aqui. Então, vejam, o discurso linha dura, ele, por enquanto, vai perdendo para a realidade também. E não podemos ignorar uma outra coisa. Esses indicadores na cidade de São Paulo pioraram muito, a despeito do trabalho que a Guarda Civil Metropolitana faz. Porque agora você sai aqui na Paulista, todo dia, nesse horário que a gente vai embora aqui, só no nosso quarteirão tem 3 viaturas. É verdade. Né? Mudou bastante. Mudou muito. Então, mesmo com esse apoio, os números continuam ruins. Dá tempo de chamar o break ainda, o último, pessoal, 5h54. Agora o pessoal da rádio vai para um último intervalo aqui no nosso 3 em 1. Já já vocês estão de volta para a gente arrematar. Pode falar, Gani. Olha só, Evandro, o Pipano levantou esses dados e, de fato, aponta uma aparente contradição. Por que eu digo aparente contradição? Porque para a população é verdade que a violência, a criminalidade não melhorou na cidade de São Paulo. A sensação é de muita insegurança, todo mundo sai com medo, parece que a gente está preso e os bandidos estão soltos. Agora, por incrível que pareça, a imagem do Derrite é muito forte. É como se a população entendesse que o Derrite tenta fazer um bom trabalho, ou faz até um bom trabalho, a polícia também faz o seu trabalho, mas não adianta nada, enxugam gelo. Por quê? Por conta da impunidade, por conta que a justiça acaba soltando. Então entendem que Derrite é um bom gestor na segurança pública, assim também vale para o governador, para o Tarcísio, mas o grande gargalo está na justiça. Por conta disso, ele continua um nome forte para o PP, lembrando que o PP também já teve um nome forte na segurança pública lá no passado, associado à segurança pública, o discurso linha dura, que era o Paulo Maluf. Exatamente. Zé Maria Trindade, o PP também faz uma crítica ao governo federal, dizendo que embora tente e embora tenha apresentado também essa proposta, né, de Plano Nacional de Segurança Pública, não consegue se conectar com o que pede a população, não consegue trazer propostas que são compreensíveis ou que sanem a vontade ou o desejo que a população tem de se sentir mais segura. Você acha que o PP tem razão ao fazer essa, entre aspas, acusação? O PP tem razão ao fazer essa crítica de que o governo não tem sintonia com a população quando o assunto é segurança pública. Esta é uma pauta tradicional dos partidos de oposição, né? Esses partidos que hoje estão na oposição é que fazem um pronunciamento forte lá de trás sobre segurança pública. E um tipo de segurança pública rígido, um tipo de segurança pública diferente da segurança pública que sempre defendeu a esquerda brasileira. Esta é uma realidade. Quando descobriu isso, o governo sacou essa emenda, que é boa, é importante. E veja bem, essa história de possibilidade da União fazer qualquer tipo de controle dos estados não é real.
houve mudanças no projeto. O governo, quando mandou o projeto, ele mudou 3 pontos. Entre eles está o fortalecimento da Guarda Municipal, que era uma reivindicação, e também o fim da possibilidade de não existia, mas deixou muito claro de que o comando das polícias estaduais continua nos governos. O Segré tem toda a razão. Eu entendo que era momento do Congresso abraçar esta PEC, como já fez em outros momentos a reforma tributária do Congresso. Não é a reforma tributária do governo. E fazer uma mudança, até porque essas mudanças, vamos dizer, nacionalização do tema segurança pública, só vai entrar em vigor no próximo governo. Não é nesse governo, porque demora uma emenda à Constituição e tal, e isso demora muito. O governo, se levasse a sério isso, mudaria, não precisa nem criar um novo ministério, mas mudaria o nome, Ministério da Segurança Pública e Justiça, e nomearia um ministro do ramo, um ministro do ramo de segurança pública. Aí ele teria um discurso forte. Nós temos um Ministério de Segurança Pública e não existe. Existe o Ministério da Justiça. Mas, olha, se tirar a segurança pública do Ministério da Justiça, fica a defesa do consumidor e índios. Ou seja, já é o Ministério da Segurança Pública, só não tem cara de...